na parte de segunda-feira, a consagração do primogênito. Deus consagrou os primogênitos, separando-os para Ele. Os primogênitos pertenciam a Deus. E agora, queridos, lá no Egito, os primogênitos foram mortos de todas as casas egípcias, mas todos os primogênitos israelitas foram poupados, porque são de Deus. Dali para frente, Deus escolheu os primogênitos. Vamos então abrir a Bíblia em Êxodo 13 e vamos ler o verso 1 até o verso 16. Aqui diz: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Se Deus separou para ele todos os primogênitos, por que hoje ainda não praticamos este ensinamento? Porque Deus estabeleceu o dízimo, o santo dízimo. As primícias das nossas rendas pertencem ao Senhor. Aqui diz o capítulo 13 de Êxodo, verso 3. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento se verá em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão, por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. E o verso 12 diz: Apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com o cordeiro. E, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teus filhos no tempo futuro te perguntem, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Os primogênitos israelitas foram poupados pela graça de Deus durante a praga da morte dos primogênitos no Egito. Por que o Senhor deu essa ordem? E o que significa ela para nós hoje? Deus misericordiosamente preservou as famílias israelitas que estavam sob o sangue, porque, pela fé, elas marcaram as ombreiras das suas portas. Novas orientações vieram do Senhor por meio de Moisés. Consagra-me todo o primogênito. Êxodo 13, 2. Essa legislação era válida tanto para os seres humanos como para os animais. Um princípio por trás dessa instrução é que tudo pertence a Deus, porque Ele é o nosso Criador e o dono de tudo. Separavam a Deus todo o primogênito, porque tudo pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmos 24, 1. Deus também diz: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 8. E então por que hoje não praticamos, como nós dissemos, o santo dízimo? As primícias das nossas rendas, elas pertencem ao Senhor. Deus instituiu o dízimo no lugar dos primogênitos. Os filhos primogênitos dos israelitas eram as primícias das bênçãos de Deus. E hoje, como é que nós reconhecemos Deus como dono de tudo que temos e somos? Devolvendo-lhe o dízimo, as primícias das nossas rendas. Tudo pertence ao Senhor. Nós somos mordomos de Deus. Nós cuidamos e administramos aquilo que é de Deus. Os filhos primogênitos foram poupados da morte porque foram cobertos pelo sangue. Eles foram redimidos da morte, assim como todos os que estão sob o sangue de Cristo. Os israelitas deveriam sacrificar os animais, mas seus filhos deveriam ser resgatados. Consagre a Deus seus filhos, não só o primogênito, todos os seus filhos, consagre-os a Deus.
e reconheça que Deus é o dono de tudo, devolvendo-lhe o santo dízimo. Minhas são as dízimas do campo e dos animais. Antes de você pensar nas suas despesas, devolva a Deus. Quando você receber o salário, devolva a Deus o santo dízimo. E tudo mais estará abençoado, porque Deus é o dono dos seus negócios. E com Deus não existe falência, não existe fracasso financeiro, porque Deus é o dono dos seus negócios. Aleluia!